Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar o meu testemunho da depressão pós-parto. Por muito tempo foi bem difícil para mim falar sobre isso, porque foi uma dor muito grande para mim, mas hoje em específico Deus tem me incomodado muito para gravar esse vídeo, para postar esse testemunho no YouTube, e então eu tô aqui para falar sobre isso hoje. Quando eu estava grávida do Samuel, eu ouvia muitas pessoas falando sobre a depressão pós-parto, né? Antes de engravidar, eu já tinha tido depressão 2 vezes, que uma foi quando a minha avó faleceu, quando eu tinha 15 anos, e a outra foi em 2020, na pandemia, eu tive depressão também. Eu estava grávida do Samuel, ouvia várias pessoas falando comigo sobre a depressão pós-parto, via vídeos na internet das pessoas falando sobre a depressão pós-parto. E teve um determinado período da gestação que eu comecei a ficar muito aflita, muito angustiada, com medo de ter depressão pós-parto, porque eu vi que as pessoas mais propensas a ter depressão pós-parto são aquelas que já tiveram depressão em algum momento da sua vida. Todas as sextas-feiras eu comecei a orar nesse sentido, pedindo a Deus para que não me permitisse, não me deixasse passar pela depressão pós-parto, porque eu precisava estar bem para cuidar de um bebê. E eu chorava ali, angustiada, ajoelhada, falando com Deus, até que um dia Deus ele colocou no meu coração um versículo que diz assim: se passares pelo fogo, não te queimarás, e se passares pelas águas, não te afogarás. Então eu me apeguei a esse versículo e eu pensei, bom, Deus não me falou nem não e nem sim. Deus não disse que eu iria passar, mas também não disse que eu não iria passar. Ele só disse que se eu passasse, Ele estaria comigo. E eu não morreria naquela situação. Enfim, eu acalmei o meu coração com essa resposta do Senhor, eu acalmei o meu coração e logo Samuel nasceu, graças a Deus ele nasceu bem, tive uma gestação, no início, os primeiros 3 meses eu tive bastante enjoo. Samuel nasceu de parto normal, induzido. Sofri bastante no parto, foram 9 horas de parto, foram 9 horas de trabalho de parto. Eu gritei durante 9 horas, gritei mesmo, foi muita gritaria que eu fiz, eu gritei muito, de muita dor que eu tava sentindo. Samuel nasceu dia 7 de novembro de 2022. Graças a Deus ele nasceu bem, lindo, perfeito. Tudo estava bem. Eu estava passando pela quarentena, né? E terminou a quarentena e eu estava bem. Passou os 40 dias, eu não tive a depressão pós-parto. Glória a Deus. Só que quando estava chegando o dia 1º de janeiro de 2023, eu comecei a sentir que eu não estava tão bem mais. E no dia 1º de janeiro, eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a ficar muito para baixo. Eu comecei a ter pensamentos muito ruins, e eu comecei a ficar muito mal. E eu orando, lutando contra tudo aquilo, lutando contra todo aquele sentimento, todos aqueles pensamentos, todas aquelas coisas ruins que estavam vindo à tona do nada na minha mente, no meu coração, e me abalando de uma forma que eu nunca imaginei. Dia 1º eu consegui suportar. Eu consegui suportar no dia 1º. O meu marido percebeu que eu não estava bem, ele percebeu que eu estava muito quieta. Eu falei pra ele que eu estava bem, até porque eu sempre fui essa pessoa que eu sempre suportei tudo sem falar, sem conversar. Muito raro eu sentar pra conversar assim, pra chorar com alguém, pra falar o que eu tô sentindo. Geralmente eu fico na minha até que o dia termine e aquilo tudo passa e no dia seguinte eu tô bem. É aquele versículo que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que chegou o dia 2 de janeiro de 2023 e nada tava bem. E eu lembro que naquele dia eu não tinha vontade de levantar da cama, sabe?
O Felipe tinha ido trabalhar e eu tava com um recém-nascido. Ele ia fazer 2 meses. E não tinha nem 2 meses ainda e eu precisava cuidar dele. Aquele dia eu chorei bastante. Chorei bastante porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu não tava entendendo o que eu tava vivendo. E eu decidi naquele dia me abrir com o meu marido, falar com ele. E quando ele chegou, eu conversei com ele, eu chorei bastante. Eu falei pra ele que eu não tava me sentindo bem, que eu tava muito mal, que eu tava muito triste, que eu tava muito angustiada e que eu não tava bem. E aí, de madrugada eu acordei chorando, muito mal mesmo. E eu falei pra ele, não vai trabalhar amanhã, fica comigo, me ajuda a cuidar do Samuel, porque eu não tô bem, eu não tô conseguindo. Eu sempre vi as pessoas falando que muitas pessoas que tinham depressão pós-parto chegavam até rejeitar o próprio filho, e esse sempre foi o meu maior medo, rejeitar o meu filho, porque eu durante toda a minha vida passei por muita rejeição. E eu sei o que é isso, eu sei o quanto isso me machucou, eu sei o quanto isso me machuca ainda. E eu sempre coloquei no meu coração, nunca o meu filho vai sentir rejeição, não pela minha parte, e tudo que eu puder fazer na vida para que ele não passe por isso, eu vou fazer. Então eu tava com muito medo de rejeitar ele. Só que eu não tava mais conseguindo cuidar dele, porque eu também não tava conseguindo mais cuidar de mim. E aí eu lembro que no dia 3 eu acordei, eu levantei e o Felipe não foi trabalhar. Eu me lembro que eu acordei naquele dia e eu me olhei no espelho e eu comecei a chorar. Porque eu tava horrível, eu estava no fundo do poço. Eu estava muito mal. Eu tava muito péssima, eu tava muito triste, eu tava numa tristeza muito profunda, eu tava muito no fundo mesmo, sabe? Muito atolada. E aí a gente tinha que ir no banco. E aí o Felipe falou, vamos aproveitar que eu não fui trabalhar, vamos no banco. Eu falei, tá bom. Eu coloquei comida no prato, né, pra mim almoçar, e eu comi 2 colheres de comida e não comi mais. E aí a gente foi no banco, quando a gente tava saindo do banco, a gente viu uma perfumaria e o Felipe precisava comprar um shampoo pra ele. Aí ele falou assim, eu vou ficar com o Samuel, você entra e compra o meu shampoo. E eu precisava de um monte de coisa pra mim, né, de shampoo, essas coisas, esmalte. Eu entrei na perfumaria e não comprei nada. E só nós que somos mulheres é que sabemos quanto é difícil você entrar numa perfumaria e você não comprar nada pra você. Eu entrei, peguei o shampoo do Felipe e fui embora. Sem a mínima vontade, nem sequer de entrar pra pegar o shampoo. E aí eu só chorava. Eu fui o caminho todo chorando e eu voltei o caminho todo chorando. E aí eu passamos na frente do McDonald's. Só quem me conhece bem sabe que eu não dispenso McDonald's por nada. Só por Deus que eu dispenso McDonald's. E aí ele falou assim, vamos no McDonald's? Eu falei, não, eu não quero comer McDonald's, eu não tô afim de comer McDonald's, eu não tô afim de comer nada, eu não quero. E nós não fomos no McDonald's. Voltamos pra casa, continuei horrível, péssima, fazendo o maior esforço do mundo para poder cuidar do Samuel, porque até hoje eu amamento ele, então ele precisava ser amamentado, precisava ser cuidado. O Felipe estava me ajudando, mas eu também tinha ali que cuidar dele. E eu não neguei cuidar dele em nenhum momento. Eu estive sempre com ele o tempo todo, beijando ele, abraçando ele, me recusando a deixar essa depressão pós-parto tomar conta de mim. E, enfim, chegamos em casa, né? Fomos deitar, fomos dormir. O Samuel era pequenininho, não tinha nem 2 meses ainda, então era muito mais fácil colocar ele para dormir do que é hoje. Ele dormia rápido, dormia bastante,
Então deitamos para dormir, pegamos no sono, eu, Felipe, Samuel, dormimos. Samuel no bercinho do lado da cama e eu e o Felipe também dormimos. E aí, quando eu acordei, eu chorava compulsivamente. Eu chorava porque eu sentia uma dor na minha alma. E eu abraçava o Felipe na intenção de preencher aquele vazio que eu tava sentindo dentro do meu coração, sabe? Eu queria preencher, eu não sei nem te explicar o vazio que eu estava sentindo, mas eu sentia que eu tinha perdido o Espírito Santo, porque eu tava sentindo e passando por tanta coisa e sentindo uma tristeza tão profunda que eu acredito que o Espírito Santo me deixou naquele momento. E eu chorava. Eu chorava tanto que eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter palpitação, eu comecei a achar que eu ia desmaiar. E aí eu colocava o meu rosto no chão, eu ajoelhava e eu clamava a Deus. Eu clamava a Deus incansavelmente e comecei a questionar. Falava, Felipe, por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? Por que eu tô passando por isso? Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? Chegou uma hora que o Felipe parou e falou assim, para de questionar Deus. Para de questionar Deus. Eu parei assim, eu falei, é verdade, eu não tô certa em ficar questionando a Deus. E aí eu peguei, chorando, muito mal. Tem uma frase que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E é exatamente isso. Quem já teve o Espírito Santo morando dentro de si, se perder ele, sabe o que é viver sem ele. E aí eu falei, vou tomar um banho. Eu entrei no banheiro, eu encostei assim na parede em frente ao espelho e eu falei, Deus, eu estou no fundo do poço. E eu chorava. Eu falei, Deus, eu cheguei no fundo do poço. E aí eu entrei pra tomar banho. Óbvio que naquele dia eu não tomei banho, eu apenas me molhei. Eu nem encostei no sabonete. Eu comecei a cantar. Um louvor que diz assim, o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. E deixando a água cair na minha cabeça. E eu saí do chuveiro. Sentei na cama e comecei a contar piada pro Felipe e a dar risada. Como se nada tivesse acontecido. Aquele vazio saiu, aquela dor de uma forma instantânea foi embora e Deus me curou. Deus me curou da depressão pós-parto através de um louvor dentro do chuveiro. Eu sou muito grata a Deus. Porque eu sei pelo que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei. Por mais que eu conte aqui pra você, por mais que eu tente falar aqui pra você, é quase impossível você saber o que eu passei se você não passou por isso. É quase impossível você entender o que eu senti, o que eu vivi, o terror que foi pra mim esses 3 dias, se você não passou por isso. Mas Deus, ele sabe por tudo que eu passei, Deus, ele sabe tudo que eu senti, Deus, ele sabe o quanto foi dolorido pra mim, que em toda a minha vida foi a pior dor que eu já senti, foi uma dor da alma, sabe? Lembro que durante esses 3 dias eu assistia testemunhos no YouTube de pessoas que tiveram depressão pós-parto, de pessoas que foram curadas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir muito testemunho. Então, sempre que eu tô passando por alguma dificuldade, eu vou assistir testemunho. Se eu estiver passando por uma dificuldade na minha vida financeira, eu vou pro YouTube e eu pesquiso lá,
testemunho de vida financeira, para trazer esperança para o meu coração, né? Deus me ressuscitou ao terceiro dia, porque para mim foi a mesma coisa que morrer. E Deus, ele é muito bom, sabe? Deus, ele é muito bom. Eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não conhecesse a Deus. Eu não sei o que seria de mim se eu não conhecesse a Deus. E eu tenho certeza que eu já não estaria mais viva se eu não conhecesse a Deus. E eu devo a minha vida a Ele. E é isso. Esse é o meu testemunho. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nenhum detalhe, mas eu vivi um caos durante esses 3 dias, mas o Senhor me tirou do fundo do poço. O Senhor me tirou de toda essa dor, o Senhor limpou o meu coração, o Senhor acalmou a tempestade que eu estava vivendo, o Senhor me deu cura. Então eu desejo que o Senhor, ele cure você também, seja lá o que você esteja vivendo, se é depressão, se é ansiedade, se é síndrome do pânico, seja lá o que você estiver vivendo na sua vida, seja lá qual dor você esteja sentindo no seu coração. Eu desejo que o Senhor, ele cure o seu coração. Só que você precisa fazer a sua parte, que é clamar. Lembre-se que eu pedia a oração para o Felipe, eu falava para ele, ora por mim, e ele orava. Só que a cura veio quando eu tomei uma atitude dentro do meu coração de clamar a Deus com todo o meu coração. E o Senhor, ele atende o nosso coração quando nós buscamos a Ele com todo o nosso coração. Então busque o teu milagre. Não apenas peça oração para as pessoas ao seu redor, isso é válido, mas você tem um compromisso de clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. A Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei. Então clame ao Senhor que Ele te cura, Ele te sara, Ele restaura a sua vida. Em nome de Jesus. Eu espero que o meu testemunho ele tenha edificado a sua vida de alguma forma. Eu espero que possa fortalecer a sua fé, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo e Deus te abençoe. Tchau, tchau.